Sejam bem-vindos ao PolideiaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou o Rogério Oliani e hoje nós estamos recebendo aqui o advogado, candidato a vereador pelo PL, Marlon Eder. É isso, Marlon? Exatamente, Marlon Eder de Souza, mas o nome político Marlon Eder. Neto de Expedicionário expedicionário. de agricultor. Outra coisa. Neto de expedicionário E de agricultor. e de agricultor. Com certeza. O Marlon já esteve aqui num programa anterior. Se você quiser ver um pouco mais sobre a história dele, eu vou me dar o direito da gente dar uma resumida na história dele aqui, mas a gente poder partir para outras pautas são interessantes, porque a última vez a gente falou muito sobre TDAH, né, Exato, Marlon? exato. E eu acho que faltou a gente falar sobre pautas relativas, mas a vantagem é que agora, na campanha, a gente vai poder esmiuçar o que o Marlon pode e, vamos falar assim, quer fazer na Câmara de Vereadores no ano que vem, é isso? Exatamente. Então nós motivados pela pauta do TDAH, né, a gente também mostra que nós sabemos ouvir a sociedade, e nessa caminhada que a gente teve desses dias para cá, a gente já ouviu de outros projetos que a sociedade, as demandas que elas precisam que sejam atendidas, e já estamos aqui elaborando os projetos, as propostas, e vamos apresentar agora nesse momento para que cada um das pessoas possa avaliar. Show de bola. Marlon, se você fosse resumir a tua vida aí em 30 segundos, conta pra nós aí, pra quem tá começando a assistir a partir desse episódio. Então, a minha vida em 30 segundos só fez sentido na quinta-feira de semana passada, que saiu o meu diagnóstico de autismo, né? Aí aquele meme, agora tudo faz sentido, né? Ou aquele outro do tiazinho com o Silvio Santos que fala assim, entendi agora. Agora Agora eu entendi agora. Então, o autismo, o TDAH realmente fizeram do Marlon uma pessoa um pouco diferente, né? Eu chamo isso de autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, o Marlon é um rapazinho que veio lá de Laranjeiras do Sul, chegou aqui em 90, né? Era apaixonado por Fórmula 1, que chorou em 94 a morte dele, Todos chorando. né? Depois a gente vibrou com o tetracampeonato da seleção. Uhum. E esse rapaz aqui, ele estudou sempre na Leodoro Abramo Pereira. Então pode ser que você lembre e fale, Marlon. Aquele Marlon lá, o bagunceiro, sabe? Mas que na verdade tinha TDAH, tinha autismo e não sabia, né? Eu até lembro que eu tinha uma supervisora que falava assim, esse piá, ele vai morrer ou vai ser preso, porque só incomoda. E aí um dia eu apareci fardado na frente dela, ela falou, o quê? Você é fardado? Eu falei, pois é. Né? Então, o que acontece? O concurso público foi algo que realmente impressionou. Quer dizer, a nossa capacidade estava escondida atrás daquela atividade toda do TDAH, né? Então, isso foi muito bom. Fui policial militar, passei no concurso público. Não passei com a melhor nota porque eu errei duas questões na hora de passar para o gabarito. Caramba, por causa do né? TDAH. Mas eu fiquei exatamente essas duas questões de diferença do primeiro colocado. Tu sabe que eu vou te contar uma história, então. Uma história pessoal. Quando eu fiz o meu primeiro... Nunca contei isso pra ninguém. Quando eu fiz o meu primeiro simulado no primeiro ano, eu fui passar, eu fui ver o resultado e eu fiquei em terceiro lugar de todo o colégio. Eu tava no primeiro ano. E eu falava pra todo mundo, mas olha só, o que eu fiz? Na hora que eu preenchi o questionário, olha só, na hora que eu preenchi o questionário, eu preenchi de acordo com o que eu sabia. E quando eu fui passar pro gabarito, eu passei errado. Eu errei, tipo, a segunda pela terceira e tal, não sei o que lá. E eu não acertei, eu não cravei o resultado. E eu fiquei em terceiro lugar no simulado. Só pra você ter uma ideia. Então, eu já vi. Então, o meu era meio déficit de atenção mesmo. Coisa do louco. Mas então, o TDAH ele tem essas dificuldades. Com concurso público, eu já falei aqui da última vez que para mim fazer uma multa na polícia, o erro da pessoa tinha que ser maior do que a minha preguiça até de fazer, porque o bloco de multa ele tem ali na placa você tem que preencher as lacuninhas, igual o gabarito de prova, sabe? E quando eu errava aquele negócio ali, cara, aí tem que explicar para o sargento por que eu anulou
o talionar, daí tem que fazer outra multa. Daí você nem fazia. O Aí carro já nem passava, você fazia. Aí, tipo, Só falava assim, não pode não. dá só aquela orientação, né? O que é isso aqui? Mas agora, quando era necessário, a gente caprichava. Viu? Marlon, a gente falou bastante do TDAH, a gente falou da condição do autismo também, em algumas situações. Eu acho que a gente tem que explorar outras pautas aqui. Exato. E você trouxe algumas ideias aqui, a gente estava conversando off, né, antes da gente entrar no ar. Uhum. E você estava me contando sobre as tuas ideias iniciais para que possa ser feito isso. A primeira delas é sobre a patrulha comercial. O que é isso para quem está em casa e poder entender melhor? Certo. Já até pegando o gancho que a gente terminou falando de polícia, que a patrulha comercial foi um instrumento da polícia militar com o qual eu trabalhei, né? Na época do Coronel Borges, para quem conhece ele. Né? E inclusive saudoso Coronel Borges, né? E a patrulha comercial era uma viatura dedicada para o comércio, né? Então o que trazia de importante isso? Eram compostas ali pelo Marlon, que você fala, pelo Hermes Damasio, né? E pelo Roberto Carioca, que também é saudoso, sucumbiu ao Covid, né? E nós tínhamos uma divisão dentro da cidade onde cada uma dessas viaturas eram estabelecidas. E daí nós visitávamos os comércios que normalmente eram mais visados pelos bandidos, né? E era uma viatura plotada com patrulha comercial. Eram 3 Kangoo na época, uma patrulha assim diferente, né? E quando a gente chegava no comércio, o comerciante já sabia que era, o cliente já sabia que era patrulha comercial. Então isso daí trazia uma sensação de segurança, além de que o fato de que o comerciante não precisava ligar para a central de operações para pedir uma viatura, porque ele tinha o meu telefone. Nossa. Ele tinha o telefone do policial. E naquela época não tinha o WhatsApp. O cara ligava mesmo. Eles ligavam. Agora com o WhatsApp melhor ainda. Porque ele pode pegar e tirar uma foto do indivíduo suspeito, né? Mandar uma mensagem. Ou tirar uma foto da placa depois que aconteceu o roubo, tira a foto, manda pro Marlon, manda pro patrulheiro. Então nós queremos implantar esse projeto da patrulha comercial com a guarda municipal. A gente já conversou com o Paranhas e falou que é possível sim. Inclusive estamos negociando para que ele já entre no plano de governo já, do Renato Silva. Né? Para que ele entrando ali já vai, no segundo ano ele já entra em execução por causa do PPA, né? Do plano plurianual. Então, aí o plano de governo se transforma a lei orçamentária ali dos 4 anos, né? Então, é uma ideia bacana que surgiu conversando com a sociedade e eles lembrando, não, Marlon, a patrulha comercial faz tanta falta, por que vocês não reativam isso? Não poderia ser uma ideia? Eu falei, não, realmente... E tanto do status de competência do vereador no municipal, você conseguiria fazer isso através da guarda municipal. Fazer não, né? Mas que se fosse proposto em projeto de lei, sim. E isso acaba indo para o secretário de Segurança Pública. E até é bom que você tocou nisso aí, porque assim, quem é entendido do sistema sabe que a iniciativa não é do vereador, né? A iniciativa é do prefeito. Ele, inclusive, tem que verificar se tem lugar dentro da lei orçamentária. Então, o vereador, ele propõe como? Pela indicação, né? Então, nós já estudamos bastante sobre como ser um edil dentro da Casa dos Vereadores. Então, a indicação é um instrumento pelo qual o vereador vai indicar ao executivo, olha, eu tenho uma ideia aqui, que eu colhi com os meus correligionários ali, e eles pretendem implantar assim, assado desse jeito, você já indica de onde que vai vir o dinheiro, né? Ou senão você indica que precisa fazer parte do orçamento anual, né? Então da LOA, da LDO, né? E se não vier pelo prefeito, quem sabe você colocar ali uma emenda, né? Se for o caso, se couber, né? Mas é um projeto bacana que com certeza o executivo precisa estar alinhado com isso, né? Então é muito bom ter um bom relacionamento entre legislativo e executivo, porque é uma pauta que tanto o executivo quanto o legislativo podem fazer. Você colocou outros tópicos aqui, e já que nós estamos falando de executivo, eu vou colocar, já vou trazer esse daqui, que talvez seja o mais complexo deles, que é o Lei Anticorrupção. Já foi trabalhado algumas coisas, isso também as empresas conhecem como compliance, né? Como é que isso poderia funcionar na Câmara de Vereadores? Já existe, as 2 leis, elas já existem, inclusive eu fui um dos redatores
né? Diferente Dessa lei. do edil, que é o vereador, Uhum. né? Nós éramos assessor jurídico e com os demais, daqueles que assinaram a lei, a gente ajudou a redigir o texto. E então a gente pretende estar complementando ainda mais. Mas essa lei, por exemplo, do compliance, o que ele preconiza? Ele dispõe que a empresa ela precisa ter um projeto interno de integridade. Então, se ela não tiver um projeto interno de integridade, ela não pode contratar com o município. E essa integridade é o quê? Existe alguém que é supervisor dentro da empresa, Sim. por exemplo, o Polideia Cast, né? Uhum. Aí aqui no Polideia Cast ninguém pode fazer nenhum contrato ou ser desleal em nenhum dos contratos. Tem que ter um projeto verificando isso, apresentando relatório mensal. Senão ele não consegue contratar com o município, se ele não tiver estabelecido isso ali dentro. Já a lei anticorrupção, ela vai dizer que o município não pode contratar com nenhuma empresa cujo quadro societário exista uma pessoa que foi condenada por crimes contra o erário público, né? Ou seja, alguém que tenha sido condenado por corrupção. Entendi. Então, essa empresa, né, se ela tiver no quadro societário alguém que tenha sido condenado, ela não pode contratar com o município. Então, a gente precisa o que fazer? Atualizar, né? Estudar, sentar, verificar o que precisa ser mudado, o que hoje é atual, o que não é. Porque a gente sabe que o crime não dorme, né? Uhum. Então, ele vai encontrando as brechas e a gente precisa ir fechando essas arestas e endurecendo cada vez mais o combate à corrupção. Para a gente partir para uma outra linha, você falou também, você deixou aqui muito claro sobre a mobilidade urbana. Hoje, Cascavel, por conta até mais das reformas que estão acontecendo, tanto na Carlos Gomes quanto nos ecoparques que está sendo feito aí, que é necessário. Cascavel é uma cidade que tinha 250 mil habitantes no último censo e hoje tem 360 mil. Então a gente cresceu, tinha 300 mil no último, a gente cresceu 60 mil nos últimos 10 anos. Então, se a gente for parar para analisar, é uma cidade que cresce muito, só que tem muita gente que não é documentado que mora aqui. Exato. Não é verdade? Que transita por aqui. É. Hoje, Cascavel é uma cidade tão pujante, tão grande, que tem representantes comerciais que vêm para cá e o nosso turismo, vamos dizer assim, ele é mais... De negócio. Ele é mais de negócio, então tem isso. Então nós podemos colocar que Cascavel aí tem um ambiente de uma população de circulação de mais de 500 mil habitantes hoje em Cascavel. Flutuante, né? Principalmente na época letiva que os universitários estão todos aqui. Isso, exatamente. Então hoje tem, assim, vamos dizer, é bastante gente. E esse impacto, né, tanto das universidades, como você bem lembrou, quanto de Cascavel ter isso, a gente percebe muito quando tem o show rural. Exato. Que é quando a gente percebe que desemboca. A gente levou quantos anos para poder resolver o problema de chegar ao show rural? Quantas horas eram perdidas para chegar até o show rural? Sim, exato. E com base nisso, quais são as tuas ideias para essa questão de mobilidade urbana hoje de Cascavel? Hoje a gente verifica que, conversando com o pessoal, com os jovens principalmente, não só jovens, mas até empresários aí que já tem um tempo no mercado, mas que gostam de estar sempre atualizado, que o transporte alternativo tem tomado conta da pauta. Né? Sim. Hoje você vê pessoal de bicicleta elétrica para cá, de patinete elétrico para lá. As motinhas, As motinhas. Então, o que acontece? A cidade precisa estar atualizada, atenta para isso. Nós precisamos olhar para esse transporte como necessário para a cidade, porque ele não polui, porque ele é mais dinâmico, né? A pessoa vem com um patinete dela, guarda embaixo da mesa, né? Pode carregar no carro, ao invés dele ir 2 viagens, ele pode, né, economizar ali. Agora, o que está faltando? A melhoria, né, viária para que esses transportes possam ocorrer. Então, a gente precisa ter mais ciclovias, a gente precisa ter as ciclovias que estão revisadas, né, porque o pavimento em várias já se encontra rachado, ou é raiz que entrou por baixo, ou é até buraco mesmo. Sim. É um conserto de uma via que foi arrumada ali, que, né, infelizmente
não teve compatibilidade, né, com o projeto anterior, e aí fica aquele obstáculo Sim. na via, né? Então, são coisas que a gente precisa estar melhorando, né? Inclusive a conscientização de que as pessoas não podem andar pela via vermelha, a maior conscientização, a gente acha que é bobeira, mas... Esses dias atrás eu vi uma... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Eu vejo assim, ó, esses dias atrás eu estava vindo pra cá, pro escritório, e eu me deparei com uma cena que eu confesso que eu não gostei. Mas aí, logicamente, a gente que tá nesse ambiente político, você acaba conhecendo um pouco mais sobre como é que funciona esse rito processual de se resolver as coisas na cidade. Mas o que eu vi foi uma motinha elétrica, daquelas, no estilo daquela Jog, sabe? Uma bem grande. Sim. E tava andando onde? Na ciclovia. Na ciclovia. Exato. E eu olhei e falei assim, cara, é um veículo elétrico que anda numa velocidade Um porte grande. de um porte grande, que se tiver uma criança que está atravessando, não vai ter condições de poder frear, para poder... E eu comecei a avaliar vários aspectos nisso tudo. E a primeira coisa que me veio à mente foi, cara, não tem regulação. Nenhum desses veículos, nem do patinete até essa, não tem regulação. Tem até umas motinhas bonitinhas, assim, que são maiores, assim, parece uma... Vamos com todo referência, com todo cautela no exemplo, parece uma Harley Davidson da Bandeirantes, sabe assim? Lembra aquelas motoquinhas da Bandeirantes que tinha? Parece uma Harley Davidson da Bandeirantes. Uma Harley Davidson da Estrela. Isso aí. Então assim, parece de brinquedo, assim, mas enfim. E ela é elétrica, ela tem todas essas... O que eu acho, assim... Como é que a prefeitura vai conseguir, como é que a Câmara de Vereadores e a prefeitura vai conseguir regulamentar isso tudo? Porque hoje você tem gente com patinete elétrico que tem 12 anos. O detalhe começa pela competência. Primeiro que essa regulamentação cabe ao CONTRAN. Então ela precisa subir lá, tem que descer de cima. Não existe uma regulamentação. O município não, mas não existe como fazer uma lei municipal dessa regulamentação? Não, o município não legisla sobre essa questão do trânsito, entendeu? Ele pode organizar a via. Então, o que o município pode fazer? O município ele pode estabelecer pistas a mais. Por exemplo, ali o canteiro da Tancreda é um canteiro amplo. Tá. Então, vamos fazer agora uma via dupla, né? Duas para ir e 2 para voltar. Tá. Né? Vamos colocar vias mais rápidas e vias menos rápidas. Uhum. Então, essa é mesmo o olhar. E a Transitar tem feito isso. Eu tenho percebido que a nossa presidente... né? Ela fez algumas operações nesse sentido, orientando que inclusive esse tipo de motoneta que você estabeleceu, que ela use a via de veículos, né? Porque ela é um veículo que atinge até 60 km por hora em determinados, né? Então que ele utilize ali aquela via que, inclusive... Tem se discutido a questão do emplacamento desses veículos também, né? Sim. Então, não só a questão de fiscalizar o uso, mas, por exemplo, a via. A via ela pode causar um acidente, porque se a via está quebrada, o patinete precisa se deslocar. Se ele desloca, ele pode pegar uma pessoa que não sabia que ali tinha um buraco ou tinha uma raiz que elevou e não imaginou que ele ia fazer aquele movimento. E eu mesmo já presenciei um senhor que faleceu aqui na frente da catedral, que não foi nem uma motoneta, foi uma bicicleta que atropelou ele morreu. Até as bicicletas, eu já vi gente descendo de bicicleta assim a toda velocidade possível, principalmente nessa área mais urbana que nós temos aqui, a área mais central, urbana não, mas a área mais central, que nós temos essa quantidade de gente, né? E eu acho que cabe sim, é necessária uma regulamentação nesse sentido para intervenção. Ou aquela história, vai esperar para acontecer uma tragédia para aí depois existir uma mobilização. É o que a gente que é o que normalmente eu sinto às vezes, Marlon, que o Estado ele precisa ser cutucado. E a forma de cutucar é pelo choque. Que eu não gostaria que fosse assim. Acho que é uma situação que está na iminência de acontecer alguma coisa muito ruim. E se a gente parar para analisar, a própria tecnologia ela acelerou tantas coisas que hoje a gente está feliz porque tem um ônibus elétrico, né, andando pela via e que tem uma via nova que foi recém-entregue, mas essa via já está obsoleta. Por que ela está obsoleta? Porque ela precisava ter sido pensado a mobilidade de patinetes e bicicletas. Porque hoje tem muita gente que prefere ir de bicicleta. Minha esposa é advogada, ela vai de bicicleta trabalhar, né? Por quê? Porque daí você já faz... compartilharem essa via? O ônibus e essas motonetas?
é um veículo pesado em cima, para ter que cuidar de veículos leves, né? É meio mais difícil, né? Então teria que ser uma via própria, exclusiva, Sim. ali, abrir no meio do canteiro onde já tem a linha vermelha, faz ali mais uma pista do lado, né? Que compreenda isso tudo. Que compreenda, que dê para Entendi. atualizar. Então, da mobilidade urbana, conversando com pessoas, elas trouxeram essa necessidade realmente. Eu enxergo nessa mesma ótica que você está estabelecendo. E que Cascavel não pensou nesse transporte que aumentou e aumentou muito. Né? Eles estão tendo choque entre eles, não é nem com veículos, nem com pedestres. Sim. Entre eles, por quê? Porque é muitos, já são várias as quantidades, né? Tem e ao várias mesmo questões. tempo, por exemplo, nas vias binárias, por que não se pensou em colocar uma ciclovia? Né? Já dá para retirar, porque são motonetas elétricas, não precisa da força humana, então ali ele pode já subir e não ter que usar Brasil. Pode ser. Né? Então já tira tudo da Brasil. Então é algo que a gente pretende estar estabelecendo como indicação. Que também cabe, aí é competência do município, né? E o vereador não pode criar despesa. Então a gente fazer uma indicação de estudo, né? Averiguação para que se adote mais. A indicação do estudo ela é perfeita nesse sentido. Exato. Vamos lá. Você também colocou aqui sobre brigada voluntária. O que isso significa? Brigadas voluntárias. O que são essas brigadas voluntárias? E a gente está tentando inovar com aquilo que a gente já tem. Né? As brigadas voluntárias não sei se você sabe, mas o Brasil, o Corpo de Bombeiro é o país que tem uma instituição para corpo de bombeiro em si. Né? Vários países que nós temos aqui na América do Sul, por exemplo, e alguns estados, inclusive dos Estados Unidos, são as cidades que se organizam e criam um corpo de guarda de bombeiros voluntários, dentre eles que vão treinar esse assunto. Sim. E vão estar prontos. É o que acontece, por exemplo, dentro de empresas. Né? Empresas grandes hoje, elas precisam ter uma brigada de incêndio, né? Que é o cara que vai fazer o primeiro combate. Combate ao princípio de incêndio. Que muitas vezes ele já dispensa o uso de um caminhão do Corpo Bombeiro que ele conseguiu apagar. E aí o que acontece? Fazendo estudo, inclusive na época que estávamos como policial militar, junto com colegas do Corpo de Bombeiros, e em outras oportunidades conversando com os cidadãos, a gente vê que o Corpo de Bombeiros, para ele deslocar uma viatura autobomba tanque até lá, a sede do Rio do Salto, às vezes demora 30 minutos. Sim. Né? Em 30 minutos, uma casa já não tem mais condição de reverter o incêndio. Ela pode até já ter passado fogo para outra, como aconteceu ali em Rio do Salto. 2 casas queimaram, mas o veículo de um cidadão. Então, qual que é a nossa ideia? Ele já conhece o projeto das Brigadas Voluntárias, né? Que já foi iniciativa de outro vereador, né? Mas que depois que ele não se elegeu mais, esse projeto parou. Não né? tem algo relacionado a isso, a Defesa Civil? Defesa Civil, inclusive trabalha em conjunto com a Defesa Civil, com a estrutura dela. Uhum. Então seria o quê? Treinar as pessoas, né, locais, para que elas saibam o que fazer, né, para elas dar o primeiro combate e dar para elas, inclusive, ferramentas. Por exemplo, uma caminhonete dessa da Receita Federal, que é doação para o município, aí colocar um kit de combate a incêndio florestal em cima dela, que vai ter uns 1000 litros ali, com uma bomba que puxa de um riacho, quem sabe, ali, sabe? Posso estar dando o primeiro... Até bem nesse momento, nós estamos gravando ontem, teve um problemão lá em Rio do Salto, naquela região ali, daquele incêndio que rolou lá, que alguém tentou... foi meio criminoso, assim, né? Então, olha só. E a gente tá bem nisso, né? A minha voz como tá, a sua também, a gente estamos todos roucos aqui por causa dos incêndios, né? E aí dá tempo do caminhão chegar, sabe? Dá tempo dele chegar e daí dar o combate propriamente dito, né? Entendi. Então, equipar os nossos distritos, não pensar só na sede de Cascavel. Eu sou neto de agricultor, é por isso que eu tenho esse olhar. Eu gosto de estar dando as mesmas condições para cada um dos lugares. Então, a Brigada Voluntária vem nesse sentido, de trazer a possibilidade
defesa, né? Até um atendimento, por exemplo, uma criança que se engasga, ter ali alguém que conhece primeiro socorros, às vezes engasga com leite, com um pedacinho de carne, né? Então, é bom que a gente esteja... Tem que ter esse combate, assim. Exato. E a tua última pauta aqui seria o turismo rural. Turismo rural. Então, eu estive recentemente ali na Ponte Molhada, né? A gente sabe que tem a Cachoeira da Ferroeste. Existem vários pontos, Rogério, na cidade, que poderia estar trazendo lucros e dividendos para o município e para o empreendedorismo também, né? Inclusive ajudando ao próprio meio ambiente, porque a partir do momento que você começa a tirar lucro daquilo que a natureza está te propiciando, você vai querer que ela fique mais exuberante, melhor, para atrair mais pessoas. Então, nós temos uma frase que a gente fala que Cascavel é uma cidade tão linda, tão maravilhosa, que para ser perfeito você podia ter uma praia, né? Só que nós temos várias cachoeiras aqui, né? Várias cachoeiras. Inclusive tem cachoeira que está longe até das indústrias, né? Que tem ali um lugar mais legalzinho da gente estar, né? Então, a ideia do longe empreendedor... até daquele... Se você for, tem umas 2, 3 cachoeiras em Cascavel... Tem umas 2, 3 cachoeiras em Cascavel que você chega lá, tá cheio. Quando der um calor, ela vai estar lotada. Mas tem diversas cachoeiras aí que a população nem conhece. Nem conhece. Nem sabe que existe. E até nessas que estão lá lotadas, por exemplo, a cachoeira ali da ponta do rio, da Ponta Molhada, né? Uhum. Eu falo ponta do Rio Molhado. Tem até uma estrutura lá com quiosques e tudo e o povo não sabe. Sim. Né? Que poderia ter ali disponível uma estrutura no município também, para estar explorando aquela situação. Né? Então, e por que não trazer pro proprietário rural uma oportunidade de ganho? Né? Se a gente tiver a oportunidade de estar estabelecendo essa proposta, de se conversar com a Secretaria de Turismo, né? Para que a gente possa estar levando, inclusive, produtores daqui para conhecer outros centros turísticos. Por exemplo, se você vê Canela lá tem umas vias do vinho lá, né? Sim. Tem a via... Rota do vinho. tem uma rota do Mas aqui se for fazer, você fazer a rota do soja. Mas aqui pode fazer a rota do queijo, a rota do mel. Tem um pessoal que faz o Visite Cascavel. Uhum. Eles fazem um trabalho fantástico. E eu tive contato ali com o Felipe Casagrande, Uhum. que acho que hoje ele é tesoureiro ou secretário. Diretor, enfim. E ele fez um trabalho incrível nisso aí, Marlon, que é um cara muito legal para você conhecer, inclusive. Uhum. Eles começaram a montar uma rota das cervejarias de Cascavel. Olha aí. Então, assim, porque hoje tem a Providência, tem a não sei o que é lá do Mel, tem umas 5, 6 cervejarias aqui na região. Que aí começa a criar essa rota das cervejarias. Pra quem gosta de cerveja. Eu não bebo, né? Então. Eu também não. Eu não bebo, mas é um. Não é minha praia, turismo. mas a gente precisa estabelecer. É um turismo. Também tem algumas coisas aqui na região. Por exemplo, tem o Caminho Terra do Sol, que é organizado lá pelo pessoal da MIC. Esse Caminho Terra do Sol vai daqui até Boa Vista a pé, por dentro de propriedades rurais. E foi uma conexão muito boa que foi feita com a Prefeitura Municipal de Cascavel nos últimos, que eles acionaram o pessoal das localidades rurais e eles que fizeram o café da manhã, almoço e janta pro pessoal. Então, exatamente. Por que não fazer isso daí ser uma fonte de renda para esse produtor? Exatamente. Essa que é a minha ideia. Exatamente. O Caminho Terra do Sol ele acontece 2 vezes pela MIC, né? Mas ele é um caminho que ele poderia ser preparado para ser como grandes outros caminhos, como Santiago de Compostela, como o Caminho da Fé ali em Aparecida do Norte. Então, ali, hoje esse caminho ele tem as placas, tá tudo preparado para poder fazer isso. E hoje nós temos até fazer um jabá pro Sesc aqui, tem até um hotel fazenda do Sesc. Tem um hotel fazenda. Né? Tem um condomínio de fazenda também que tá abrindo na cidade. Tem um condomínio de fazenda. Então a questão não tem outros hotéis fazendas ali, Sim. tem o do Catarina também. Tem outros hotéis fazendas. Então, Cascavel precisa... O que eu vejo, Marlon, assim, nessa questão do turismo rural, precisa fomentar. A prefeitura precisa olhar, trazer... Porque, assim, hoje eu vejo, por exemplo, o Catarina, lá, eu tive contato com ele, e ele é um cara que tá lutando sozinho. Então. O Sesc tem toda a força do Sistema S por trás, né? Mas a MIC tá lutando sozinha também. Tá com esse caminho lá há 10 anos. Eu falo porque eu sou um dos fundadores lá. Mandar um abraço pro meu grande amigo Celso Bevilacqua, que é o fundador desse Celso, caminho. Tamo junto, viu?
E eu e o Celso, a gente teve um trabalho lá de colocar as placas. A gente foi lá botar as placas mesmo, eu e ele. As primeiras placas foram colocadas por mim e por ele. Olha. Então, assim, todo esse trabalho, eu vejo que as pessoas estão lutando sozinho. Precisa a prefeitura e o Visite Cascavel trazer essa população e falar assim, pessoal, como é que a gente se ajuda? Porque o governo não precisa... Muitas vezes a gente imagina o governo como tem que colocar dinheiro pra fazer a coisa dar certa. E não é necessário. Não necessariamente. Ele precisa olhar e falar assim, ó, viu, peraí, pessoal, ó, vamos apresentar um ofício aqui pro deputado para que ele possa trazer uma verba de incentivo para isso. Ou, vamos colocar esse evento aqui no calendário estadual. Acho que o Caminho Terra do Sol, inclusive, tá no calendário estadual, salvo engano. O municipal eu sei que tá, mas o estadual eu não sei. Mas, ó, precisamos colocar esse caminho aqui no calendário estadual de eventos turísticos do município, do estado. Então, assim, quais são os caminhos? Como é que é o governo? Porque o governo abre portas. Abre portas. O governo não precisa entrar com dinheiro, mas o governo aí precisa abrir portas. Entra o vereador, por quê? Porque às vezes eu toquei com uma ideia que é iniciante ainda. Mas eu vou me reunir lá com os teus amigos, lá com o pessoal daqui, do setor B, C, porque assim, o turismo pode ser até gastronômico, por exemplo. Pode. Né? Nós temos aqui restaurantes nas linhas rurais, né? Muito bom. Né? Então a gente pode estar sentando com todo mundo, e é aquela minha ideia que eu tive. Isso Inclusive eu trabalho os embaixadores voluntários, que eu pretendo estar levando no meu governo nesse sentido. Que eles encontrem as demandas e a gente vai sentar com esse povo. Você veja que é uma demanda tão legal que nós não tínhamos nem programado antes, você não sabia qual seria a demanda agora que a gente trouxe, mas você já está dentro da demanda. Sim. Então você já está falando que existe essa demanda. A linha do turismo eu gosto muito. Eu gosto também. Inclusive assim, ó, eu vejo que a economia, não seria do PL se não fosse falar de economia, ela tem que ser liberal, porque oportunidade é igual uma toalha molhada, que você vai torcendo e sempre sai água. E sempre sai água. Só que a gente precisa torcer essa toalha. Isso aí. Né? E quem vai torcer? Quem vai torcer essa toalha? É a população, trazendo o seu primeiro representante, que é o vereador, para que esse vereador vá lá, que não basta só ele ir lá e apresentar um projeto de lei ou uma indicação, e ele não ter gente pedindo por trás, né? Pedindo ali trazendo o reforço da demanda, né? Então ele vai lá, ele vai fazer uma agenda com o prefeito, vai mostrar a necessidade, o prefeito já vai trazer o secretário do turismo, né? E aí a gente senta e estabelece um plano de ação para transformar e trazer para a cidade aí, mais alternativas, mais oportunidades, mais emprego, né? Nesse setor que é tão pouco explorado em Cascavel. E a gente tem muita coisa. Tem empresário que pode estar ouvindo a gente agora, que é um empresário rural, que ele está falando, olha, realmente, eu aqui no meu sítio podia estar ganhando dinheiro com esse negócio. É isso aí. Entendeu? Aqui na minha fazenda, aqui eu tenho aqui, ó, que o pessoal não sai mais daqui se eles entrarem. E a gente não sabe por quê, porque é uma propriedade privada que nunca ninguém deu um incentivo. E eu acho também o turismo, melhoraria muito, muito, muito a nossa cidade no sentido de receptividade, né, das pessoas. Acho que toda cidade que ela é turística, ela começa a criar uma recepção e um ambiente diferente. E o mais interessante também é que, assim, uma cidade que está caminhando para 500 mil habitantes não vai demorar, essas pessoas têm que ter para onde ir, tem que ter o que fazer no fim de semana, sabe? Então, Cascavel precisa suprir essa demanda. A gente fala que Cascavel é uma excelente praça de alimentação. Por quê? Porque praticamente só tem isso para fazer. Só tem coisa para comer. Só para comer. Por isso que os caras estão meio gordinhos, né? Então nós precisamos fazer esses caras malhar um pouquinho, fazer ali uma caminhada, fazer um ciclismo, né? Por que não? Umas empresas ofereceram um transporte alternativo, igual as Toyota Limousine lá do Nordeste, por que não, né? Eu acho que tem que começar a criar esse ambiente. A Cascavel tem um potencial incrível. Ô, Mário, pra gente partir pro final aí, a gente faz essa pergunta pra todo mundo, tá? Se você tivesse o poder de mudar qualquer coisa em Cascavel, o que você mudaria? Eu gosto de mudar a cultura, para que a cabeça possa se expandir mais, cada vez mais, e a gente ter novíssimas oportunidades, inovações. Então, isso é o que eu gostaria de fazer. A gente não ficar engessado só naquilo que eu sei fazer. É como aquele livro que diz, quem mexeu no meu queixo, né? Eu tô ali porque o meu estoque de queijo é grande, mas um dia ele vai acabar.
Cascavel de hoje, daqui 5 anos, vai ser outro Cascavel. Sim. Porque a velocidade é muito grande. Então, nós precisamos trabalhar a questão do conhecimento da cultura do povo, dar valor para a criatividade. A gente tem que saber que a polis, a política, é um sistema de gerenciamento da sociedade. É diferente de as pessoas, porque eu não gosto de política. Não, você não gosta da campanha eleitoral, que é suja, que mostra pessoas que se dizem imperfeitas, mas que na verdade só trazem promessas vazias. E nós, diferente disso, somos do povo, somos aqui no meio de todo mundo. Nunca fui candidato antes, mas eu sei que eu fui policial militar, eu sei que eu sou advogado e que tenho capacidade plena para fazer um trabalho bacana, né, e mostrar para a sociedade que tem como a gente torcer essa toalha e trazer cada vez mais oportunidade. Show de bola. Marlon, pra gente encerrar, eu queria que você olhasse para essa câmera e pedisse o voto pro teu eleitor. Então, eu quero pedir para você o seguinte, que como vereador, eu quero garantir uma Cascavel mais justa, solidária e inovadora, né? Nós temos os princípios com os quais a gente se compromete, que é o de Deus acima de tudo. Eu sou cristão desde criança, né? Sou uma pessoa patriota, até por isso eu servi por 12 anos na Polícia Militar, com muito brio e bravura, né? E eu também sou defensor da família, sou defensor da vida, defensor da liberdade, né? E essas todas são nossas prioridades. Eu acredito que você e eu, nós podemos sim fazer uma Cascavel cada vez mais pujante, cada vez mais vigorosa. E isso só depende de nós, porque todo o poder emana do povo. É isso aí. Marlon, obrigado pelo teu tempo, cara. Sucesso na campanha aí. E o que precisar da gente, estamos à disposição. Certo. Muito obrigado. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.